Judas, versículo 9, refere-se a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Miguel teve que lutar ou disputar com Satanás pelo corpo de Moisés, mas o que isso envolveu não é descrito em Judas 1, versículo 9. Mas mesmo o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo Satanás e discutia sobre o corpo de Moisés, não ousou proferir uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: "O Senhor o repreenda." Esse evento ocorre em Judas. Aqui, Judas compartilha conosco um incidente que não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia. Naturalmente, surge a pergunta de onde ele obteve essa informação. Alguns dizem que a informação foi transmitida por tradição, e isso pode ou não ser verdade. Não temos conhecimento definitivo do motivo da disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse saber o local para poder criar um santuário. Então, Israel se voltaria para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo desse tipo de idolatria mantendo o local de sepultamento em segredo. Daniel 10h21, Bíblia amplificada. Mas eu, Gabriel, vou dizer a você o que está escrito na escrita da verdade. Não há ninguém que fique firme comigo contra essas forças hostis espirituais, exceto Miguel, o príncipe que protege a sua nação. O simples mencionar do nome Moisés evoca diferentes imagens nas mentes das pessoas. A morte de Moisés é envolta em algum mistério. Na Bíblia, sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não enfraqueceram, nem sua força se foi. Apesar da idade, Moisés estava em plena forma quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá Quedes. Ele conduziu os israelitas até a beira de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não foi permitido entrar. No final da vida de Moisés, Deus deu a Moisés um vislumbre da terra. Ele havia deixado o Egito por essa terra, e agora, ao subir o Monte Nebo, nas planícies de Moabe, até o topo do Monte Pisga, com uma elevação de 4.500 pés, quase uma milha, não há muitos homens de 120 anos que possam subir uma montanha quase uma milha e sobreviver para contar a história. No entanto, Moisés conseguiu, escalando a mão. Não havia uma trilha larga para Moisés, e ele não precisava de uma. Se você está se perguntando em que condição ele estava, os pés lhe dirão. Ele sabia que iria falecer, pois Deus já lhe havia dito, e Deus já havia designado outro homem, Josué, para substituí-lo antes de sua morte. A responsabilidade pesada de guiar a nação foi retirada de seus ombros. Pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida, Moisés podia dar cada passo na encosta com facilidade. Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Ao contemplar pela última vez a terra prometida, uma propriedade imobiliária que ele nunca pisaria, era isso que ele mais ansiava, e isso foi concedido. Deus o queria em casa. Moisés entregou o Espírito e morreu conforme a palavra do Senhor. Moisés passou sozinho, mas em paz. O relato de sua passagem está contido nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 34. A morte tem um jeito de colocar as coisas em uma perspectiva adequada, não é? Que maneira de viver, e 120 anos e você não precisa de óculos, 1 século e 1/5, e você não precisa de muletas. Moisés nunca ficou sentado em uma cadeira de balanço, esfregando linimento e bebendo ensure. Oh, como os israelitas sentirão falta do sábio conselho de seu líder tardio. Seu trabalho entre eles agitou suas emoções a tal ponto que levou um mês inteiro para lamentar sua partida depois que ele os deixou. Mas finalmente aquela manhã chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Depois da morte, vem o enterro, e assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre a carreira toda notável de Moisés, Deuteronômio 34. Versículo 6,
Bíblia amplificada, e o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe onde está o seu túmulo até o dia de hoje. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente enterrou. Você percebeu isso? O Senhor então escondeu o túmulo. O que o fez fazer isso? Porque aquela sepultura teria se transformado em um santuário. Eles ainda estariam batendo um caminho até Nebu hoje, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo vários passeios e talvez até dirigindo um bonde com um grande banner proclamando o local de sepultamento de Moisés. Então, foi ocultado. Isso é tão crucial para o Senhor que até provocou uma confrontação angelical. O ponto importante é que, mesmo que Miguel seja um arcanjo, aquele a quem Deus usará para lançar Satanás do céu, ele ainda não ousou falar de maneira reprobatória ao que governa no reino dos demônios. Ele deixou todo esse repreender para Deus. Apocalipse 12, 7 e 9, Bíblia amplificada. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos guerreando contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e não prevaleceram, e não houve mais lugar encontrado para eles no céu. E o grande dragão foi lançado para fora, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, aquele que continuamente engana e seduz todo o mundo habitado. Ele foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia, nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que luta em combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo da mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado em todos os 3 livros como contendo, resistindo ou permanecendo contra espíritos malignos e principados. Michael é o nome do arcanjo, e esse nome implora a pergunta: quem é comparável a Deus? Michael nos é apresentado pelo profeta Daniel. Michael recusou-se a julgar presumptuosamente, em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão de Deus. A linguagem desta repreensão coincide com Zacarias 3, versículo 2, onde o Senhor repreendeu Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Zacarias 3, então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreende, ó Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma posição e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca é destinada a tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do arcanjo Miguel não estava em disputa. A última menção de Miguel, o arcanjo, aparece em Apocalipse 12 horas e 7 minutos, quando Satanás é expulso do céu. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo é lançado à terra, furioso. Satanás parte para travar guerra contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e mantém firme o testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta, mas deve ser feito para retificar, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo com sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerou seu cargo e posição com reverência. Lúcifer havia sido criado como a criatura mais elevada. Esta é uma lição que você e eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda não aprenderam a se curvar, mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas, Ele é o Criador. O que nos dá a autoridade para questionar qualquer coisa que Ele faça? Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós. Mas o nosso Deus é exaltado, santo e elevado. Ele é um Deus justo e justo.
Ele nunca comete um erro, e nunca faz um engano. Tudo o que ele faz está correto. Então, você e eu podemos confiar nele. Mas será que realmente fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade? Valorizamos sua pessoa? Quando os homens prestarem contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: "E você disse Senhor, Senhor, mas não fez o que eu ordenei." Cada um foi por seu próprio caminho e fez o que era certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. E quanto a você? Que exemplo Michael, o arcanjo, nos dá?